Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou o William Gonçalves e vamos para um novo projeto aqui no canal, que é Conversa Informal sobre Espiritualidade, que vai ser no estilo de podcast, uma conversa mais leve, na qual nós não vamos usar um caso específico para comentar, mas vamos comentar e conversar sobre algumas dúvidas, e durante o percurso da conversa aí pode surgir outras dúvidas, nós vamos trazer indicação de livros, vídeos e filmes, de acordo aí que as dúvidas forem surgindo sobre os temas. Então, nós vamos tentar trazer uma reflexão nesse estilo podcast, pelo menos uma por semana, mas vai aí de acordo com a nossa possibilidade aqui. Eu espero que vocês gostem, vocês vão ter a possibilidade de ouvir essa reflexão também em outras plataformas, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Espero que gostem. Eu acho que o tema de hoje a gente pode falar sobre trabalho espiritual. Como funciona. Quais são as dúvidas? Eu não sei, eu tô muito com questionamento do que tipo de médium eu sou, se eu tenho a mediunidade. Porque no momento que a gente está fazendo o Evangelho do Lar, sempre ocorre esses momentos é sempre no final ou no meio. Eu sinto energias. Nas primeiras vezes que a gente começou, eu até tive um desprendimento durante o Evangelho. Eu vi as pessoas presentes, os espíritos bons que estavam aqui. E, por exemplo, nessa de hoje, quando a gente terminou de ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que a gente leu o Voltei, começou a partir dali, que já estava chegando a hora da prece final. Depois do Voltei. Depois do Voltei, eu comecei a sentir uma energia muito pesada. E sempre quando é uma energia pesada dessa forma, me pega sempre no meio do peito. É como se tivesse alguém tentando disputar o meu corpo ali na hora. Como se alguém estivesse ali tentando disputar o mesmo espaço que eu. Sim. E é onde eu perco até a noção de, tipo assim, se eu tô sentado, se eu tô... Qual é a minha noção de espaço nesse momento? Porque eu sinto como se eu não estivesse nesse plano, é como se eu estivesse em outro lugar. Eu não sei explicar muito bem essa sensação. Eu sinto uma energia perto de mim, eu sinto outros mentores suportando essa energia perto de mim. É como se fosse tipo assim, um grupo que estivesse em volta de mim, suportando essa energia e tentando me ajudar ali também. Mas eu estou como se fosse, como a gente sempre fala, uma dimensão diferente. E parece que eles tentam suportar essa energia ali no momento da prece para que seja feito alguma coisa em relação a essa energia. Entendi. Entendeu? E durante esse período que eu estava ali, nesse tempo que a gente estava ali na prece, eu comecei a ver muitas imagens do umbral. Muitas coisas que acontecem lá. Principalmente a questão do estupro que você falou, Da reflexão, da né? reflexão do suicídio. Eu vi outros cenários em relação a isso. Entendeu? Eu não sei se eu fui lá ou se eu estava vendo imagens projetadas, mas eu senti de fato, e aquilo me deu uma angústia muito grande. Entendi. Porque nesse momento era como se eu fosse a energia. Porque, por mais bizarro que isso pareça, eu estava sentindo uma afinidade com as questões que eu estava vendo que ocorrem no umbral. Entendi. Isso faz sentido para você? Sim, sem dúvida. Porque acho que tipo assim, foi várias angústias que aconteceram ali no momento. Porque eu estava vendo o que estava acontecendo, eu estava vendo a energia, eu estava sentindo o suporte que estava ao redor de mim, eu estava sentindo a afinidade daquele espírito por essas questões do umbral. E aí é onde eu me perco, porque eu não sei onde eu estou exatamente no meio dessa situação. Sim. Então, pessoal, a gente está gravando aqui na varanda uma conversa que a gente está tendo sobre espiritismo informal.
da maneira que a gente gosta de conversar sobre o espiritismo. E também eu indico a vocês que gostam de espiritismo ou que estudam algo relacionado à espiritualidade, que vocês possam ter esse momento. Às vezes, infelizmente, nós não encontramos amigos ou familiares que possam dividir conosco essa sensação. Como eu e o Gabriel temos essa oportunidade, a gente vai gravar alguns relatos de nossas conversas espirituais e dúvidas que ele tem e que pode ajudar muitas pessoas que estão nesse período com essas mesmas dúvidas. Relação à mediunidade, relação ao plano espiritual, relação a outros mundos habitados, enfim, os assuntos que nós temos e que nós tivemos a ideia de gravar, de refletir sobre esses assuntos em conjuntos, como se fosse uma conversa informal, eu trazendo alguns conhecimentos, Gabriel trazendo alguns conhecimentos, algumas dúvidas, e também eu algumas dúvidas, e sem dúvida, nem todas as dúvidas aqui serão respondidas. A gente quer deixar também uma porta aberta aí para as dúvidas que surgirem, para vocês também comentar no vídeo abaixo. Então, assim, é bem o estilo de podcast mesmo, informal, de uma maneira bem simples. Como nós estamos na varanda, como eu disse, pode ser que vocês ouçam ruídos, cachorro ou vizinhos falando, mas que seja de uma maneira mais simples. Então aí nós vamos tentar conversar agora sobre as dúvidas iniciais. Eu acho que a importância da gente fazer essa gravação é porque, assim como eu, praticamente há pouco tempo eu era leigo no assunto, né? Então, as dúvidas que eu vou ter durante o Evangelho no Lar que a gente faz, o estudo que a gente faz em cima do Espiritismo, eu acho que pode servir como base para pessoas que também estão começando e para pessoas também que estão nessa caminhada há muito tempo e ainda tem dúvidas em relação. Então, tanto para quem está querendo começar ou tanto para quem gosta de estudar o conteúdo do Espiritismo, eu acho que é uma porta aberta que a gente está colocando aqui para esse tipo de público. Sem dúvida. E também, assim, nós conversamos hoje durante o Evangelho no Lar, que nós estamos conversando sobre pluralidade dos mundos habitados, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. E uma dica aí para vocês que fazem Evangelho no Lar é para ler os dois livros juntos. Começa a ler desde a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, desde o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que os assuntos vão casando um com o outro. Como eu falei no Evangelho no Lar, Kardec foi muito organizado nesse princípio, ele conseguiu organizar os assuntos, e se vocês forem lendo lá, vai ter uma semelhança de assunto. Então, às vezes, a própria dúvida que vocês tiverem vai ser respondida no outro livro. E não tenham pressa. Se conseguir ler uma pergunta do Livro dos Espíritos e interpretar ela de maneira hábil, conseguir compreender o que está falando, já vai ser de grande valia para vocês. Então, assim, como eu já disse aqui, eu faço o Evangelho no Lar. Geralmente a gente faz em meia hora. E eu coloco o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e sempre uma obra suplementar. Essa obra geralmente fala um pouco do plano espiritual para a gente estudar. E consegue, em meia hora, 35 minutos no máximo, a gente consegue fazer prece inicial, ler um pouco das obras, interpretar, ler a obra final, que é a obra geralmente falando do plano espiritual, e uma prece também final. E aí, a dúvida do Gabriel, né, que vem espíritos nesse momento do Evangelho no Lar, sem dúvida alguma, principalmente se for uma casa que faça sempre regularmente no mesmo horário, que tenha a intenção de ajudar aos membros ali da família ou os amigos que fazem juntos. Como eu já disse, o Evangelho no Lar não tem contraindicação. Se você dividir, por exemplo, um apartamento com um amigo ou com uma amiga e quiser fazer junto, é super possível, desde que os dois tenham ali a comunhão de acreditar, né, na espiritualidade. Então, assim, vai ser de grande valia para casa, porque o ambiente da casa realmente muda, as ideias que a gente estuda durante o Evangelho no Lar suscita aí outras dúvidas e engrandece a gente enquanto ser humano, assim, até para enfrentar a rotina. Então, assim, uma dica, colocar no final de semana, que vocês têm um tempo mais livre aí para quem não trabalha no final de semana, obviamente, mas também pode colocar no meio de semana. Mas assim, dá um gás para a semana, uma oração
Aos que não têm o hábito de orar diariamente, também é uma excelente oportunidade de conversar com a espiritualidade amiga, de tentar ouvir alguma informação que os mentores vão passar pela intuição, pelo a indicação de uma leitura ali através, porque vocês também podem abrir o Evangelho ao acaso. Eu sempre prefiro estudar capítulo por capítulo, porque eu acho que engrandece mais o estudo. É só para a gente concluir essa questão do estudo, que eu acho que é uma questão super válida para quem quiser começar a fazer o Evangelho, é justamente ler aos poucos, né? A gente lê um Sim, capítulo do Evangelho no lar e geralmente 3 perguntas do no do Livro Livro dos dos Espíritos, Espíritos, que é o que isso. ocorre que a gente está fazendo aqui agora, porque a gente faz o Evangelho em cima dessa reflexão pequena e é quando a gente termina e senta aqui na varanda que a gente começa a se debruçar em cima dessas questões Dos mesmo assuntos, e debulhar esse assunto pra gente. Porque ali o Evangelho no Lar, ele vai te dar um norte, né? E essas dúvidas às vezes vão surgir. E aí, para quem não conhece muito de espiritismo, hoje a gente sabe que na internet tem muitos vídeos bons que podem ensinar. E principalmente agora na pandemia, porque pelo que eu tô sabendo, assim, mais de 90% dos centros espíritas estão fechados. As palestras estão ocorrendo de forma online. Então, às vezes, a gente não tem um contato direto com um dirigente que sabe um pouco mais de espiritismo, ou médiums, né, que sabem um pouco mais, que poderiam ajudar vocês aí. Então, assim, ter essa oportunidade do estilo de podcast, que a gente também responde algumas dúvidas, e aí vocês não estranham porque durante uma dúvida aqui vai surgir outras 30. Então, assim, é comum a gente falar sobre outros assuntos. Por isso que o podcast ele não funciona como tema central. A gente norteia ele, igual hoje a dúvida é a questão da mediunidade, de como funciona esse aclopamento aí de um espírito inferior que é trazido a um estudo do evangelho, por que que esses espíritos são trazidos, por que que a espiritualidade faz isso, obviamente, e aí nós vamos entender um pouco. Mas assim, não se assustem porque vão surgir outras dúvidas. Como eu disse, talvez não sejam respondidas, porque eu também não sou detentor de todo o conhecimento espiritual. O universo é gigante, a gente não tem conhecimento de diversos outros setores da espiritualidade, apesar de eu me preocupar em estudar outras religiões, como o budismo, a Umbanda, já li muito sobre o Candomblé, já li muito sobre o Vedanta, até questões do catolicismo eu já tive a oportunidade de ler, mas não me considero detentor de conhecimento profundo ainda, porque cada vez que a gente lê algum livro de espiritualidade, a gente se depara com outras questões que a gente ainda não estudou, que a gente fica com dúvida. Então, assim, não se assustem se eu falar alguma coisa aqui equivocada. Mas a gente está fazendo aqui mesmo sem livros na frente, sem computador, a gente está batendo um papo realmente. Vamos falar então sobre a minha grande dúvida da noite, porque para mim foi uma experiência muito pesada. Não falo pesada no quesito Você vai assim, assustar de o sentir pessoal. energia, não falando dessa forma tão pejorativa. Sim, sim. Assim, para mim foi porque, como eu tinha dito, eu sou um pouco leigo, né, na questão do espiritismo. Sempre tive assim, essa questão de ser médium, de vir de uma família de médiums, mas eu nunca soube de fato qual que era assim a a minha mediunidade específica, Sim, sim. entendeu? Então, tipo assim, agora que a gente está começando a realizar o Evangelho no Lar, por exemplo, agora está ocorrendo de ter algumas experiências desse tipo. Como eu relatei da Sim. primeira, que eu tive o desprendimento, eu consegui ver os mentores que estavam aqui. Em outras eu já senti uma energia mais pesada. Como hoje que eu tive essa experiência de sentir uma energia muito pesada, de sentir outros mentores aqui fazendo esse trabalho junto Sim. comigo. Porém, eu não entendo exatamente qual que é o foco desse trabalho, qual que é o foco da minha mediunidade. Tá. Então, uma coisa que o Gabriel falou aqui, que é uma dúvida de muitos de vocês, eu já vi aqui no comentário, nos comentários aqui no grupo, no canal, já vi também lá no Facebook, alguns grupos de mediunidade, que as pessoas falam: ah, minha avó é médium, minha mãe é médium, meu tio é médium. Será que eu sou médium? Primeiramente, a gente tem que entender que todo mundo é em algum grau médium, porque todo mundo tem a oportunidade de sentir, de ter a sensação com o plano espiritual.
Então, assim, uma dúvida que gera, a mediunidade é herdada. Não, não tem comprovação, assim, nos livros que eu já li, nos palestrantes que eu já conversei. Assim, a gente não acha na bibliografia isso. A mediunidade não é algo que é herdado. O que pode ocorrer é, suponhamos que você tenha que vir com a missão de ser médium, de aprender alguma coisa com a mediunidade, que a mediunidade vai te ajudar a evoluir. Aí a espiritualidade vendo, por exemplo, que a sua avó, que a sua mãe é médium e já tem o conhecimento espiritual, eles podem facilitar a sua encarnação naquela família para que você desde pequeno já tenha contato com esses assuntos de espíritos, de espiritualidade, de encarnação, de reencarnação, de outros mundos habitados. E aí você já vai, aquela questão que a gente sempre fala, cognitivamente conseguindo compreender mais isso. E aí você desenvolve mais rapidamente a mediunidade. Mas não necessariamente que a sua avó é médium, a sua mãe é médium, você necessariamente vai ser médium. E é aquilo que eu disse, todos temos a capacidade de sentir alguma coisa do plano espiritual. É claro que para o médium ostensivo, que a gente fala no espiritismo, ele vai ter essa capacidade muito mais aguçada. Ele vai conseguir ver os espíritos, sentir os espíritos com mais facilidade. O médium ostensivo é aquele que vê, que sente, que entende a mediunidade com mais facilidade. Muitas das vezes, desde a infância, ele tem a mediunidade. Então, assim, muitos de vocês que estão ouvindo podem ser médiums ostensivos. Desde criança, desde a adolescência, já tem contato com os espíritos, já tem conhecimento da sua missão enquanto médium. Outros não. Outros, a partir do estudo, do desenvolvimento, vai caminhando aí na mediunidade com mais facilidade, o médium ostensivo. Entendeu? Conseguiu compreender? Sim. Então, assim, Chico Xavier, um grande exemplo de médium ostensivo. Ele, desde a infância, ele tem contato com os espíritos. Já na adolescência, entre aspas, né, ali próximo aos 18 anos, ele já teve contato com os mentores, ele começou a psicografar. Divaldo Franco. Tem vários exemplos aí de mediunidade que é ostensiva, digamos assim. Outros não. Outros vão, começam a estudar, trabalham, iniciam numa reunião mediúnica, como é o seu caso, que está começando a trabalhar agora e começa a ter essa percepção espiritual, né? Nunca teve contato com o plano espiritual antes, digamos assim, já teve assim, meio que sem saber o que era aquilo, mas desenvolve e pode ajudar numa reunião mediúnica. E aí vamos para a sua dúvida central, né? Primeiro, o evangelho no lar, como eu disse, se fizermos no mesmo horário, se tiver ali uma comunhão para fazer algo bom, tá fazendo evangelho para evolução, os espíritos podem trazer, os mentores que eu digo, espíritos um pouco inferior para estudar conosco. Não precisem de ficar assustados nesse ponto. Se eu fizer evangelho no lar, os espíritos vão ficar aqui em casa depois? Primeiramente que nós temos contato com os espíritos sempre. E é claro que os benfeitores, vendo a nossa boa intenção, logo após o evangelho, alguns minutos depois, eles retiram esses espíritos que vieram estudar. Então essa sensação ruim que o Gabriel teve, depois de 5, 10, 15 minutos, ela vai passando, porque eles retiram esse espírito, obviamente que não sai de uma hora para outra, eles vão tirando aos poucos, assim como a aproximação do espírito é feita gradativamente. Você começa a sentir no início do evangelho, você termina no final, né, numa reunião mediúnica. Por que uma reunião mediúnica demora? Porque às vezes a aproximação desse espírito demora. E eu, por exemplo, que participo de reunião mediúnica, às vezes o mentor fala comigo lá na hora da reunião: olha, esse espírito que você está dando passividade já está próximo de você desde 4 horas da tarde. Nós tivemos que aproximar ele de você para ele acostumar com a sua vibração. E às vezes o espírito nem percebe, ele está inconsciente ali no perto de mim, mas eu já vou sentindo uma sensação ruim, eu fico de mau humor, eu não sei porquê, me dá uma dor de cabeça repentina, a boca pode amargar, eu posso ter pensamentos ruins, e aí vai dando essa sensação e a gente vai percebendo que tem um espírito ali. Mas é engraçado, porque você, agora que você falou essa questão de, tipo assim, esse tempo de aproximação, eu cheguei a comentar com você mais cedo que eu tava me sentindo um pouco ansioso, eu tava me sentindo um pouco diferente. Sim, diferente do seu estado normal. Parecia que eu
tava caminhando para uma crise de ansiedade, alguma coisa assim. Eu tava sentindo alguma coisa diferente desde cedo. Exatamente. Por volta das 3, 4 horas da tarde. Pode ser alguma questão espiritual, sim. Vamos ter bom senso sempre, né? Primeiramente, a gente tem que avaliar se não estamos realmente sentindo isso de nós mesmos, se não é uma ansiedade realmente que estamos, tem que avaliar o dia, mas assim, a prece sempre auxilia nesses momentos. Então a gente fazer uma prece, a gente pensar em alguma questão de espiritualidade vai nos ajudar nesse momento. Sem dúvida alguma, e vai ajudar o espírito, o irmãozinho que está ali também, buscando auxílio em nós. Então, retomando a ideia central, a espiritualidade traz esses espíritos para ouvir o evangelho, para ouvir as explicações e para sentir essa vibração. Então, suponhamos, como que funciona isso, William? Suponhamos que tem um espírito lá, numa zona inferior espiritual. E ele não consegue ouvir os mentores porque ele está numa vibração muito baixa. Isso tem exemplo em diversos livros da literatura espírita. O espírito está lá com pensamentos tão ruins, tão angustiado ou em surto, que ele não consegue ouvir ou ver os mentores. E aí o que os mentores fazem? Levam esse espírito ou para uma reunião mediúnica ou para um evangelho no lar, que seja sério, que as pessoas estejam com o propósito de fazer o bem. E esse espírito pode ouvir o evangelho com mais clareza. É claro que ele não vai mudar da noite para o dia, ele vai iniciar ali ouvindo aquele evangelho. E também ele pode ter o choque anímico, que é muito provavelmente o que aconteceu com você hoje. O que é o choque anímico? Os mentores aproximam o espírito do médium que está ali, o médium tem aquela sensação para que ele tenha esse choque anímico. Esse choque anímico funciona no seguinte: suponhamos que o espírito esteja em surto no plano espiritual. Ele precisa desse contato com o físico para ele se despertar. Então ele desperta ali na reunião mediúnica, e aí os médiuns podem chegar, ou no Evangelho no Lar, que foi o caso aqui, podem chegar para ele e conversar. Uma dica importante, tá, pessoal? Não deem passividade a espíritos no Evangelho no Lar. Então, se vocês sentirem essa sensação que o Gabriel sentiu, vocês tentam controlar ali a respiração, sentem, mas não verbaliza isso. E fala mentalmente com o espírito: olha, aqui não é o lugar, você está vindo aqui só para aprender. Os mentores vão te ajudar. Por quê, William? Porque o nosso lar não tem a preparação psíquica para que haja uma reunião mediúnica. Então, suponhamos que você more, por exemplo, numa casa, quarto e sala ou cozinha, quarto, sala, cozinha. Aí você faz o evangelho, eu dou a dica de fazer sempre num cômodo mais neutro. O que é o cômodo mais neutro? Ou aonde você não se alimenta, ou aonde você não realiza atividades sexuais, né? Que seria o cômodo mais neutro, que a espiritualidade pode atuar ali com mais propriedade. Então, suponhamos que você faça na sala. Ah, William, mas eu só moro num quarto, só tem um banheiro e uma cozinha. Então, faça no quarto. Aí é mais delicado ainda, que é o local que você dorme. Faça, mantenha a oração ali, mas não dê passividade. Esse não é o local. Então, mentalmente, você pode induzir, falar com o espírito ali. Se você sentir que tem um espírito de vibração inferior, os irmãos vão te ajudar, fique calmo, você vai ser amparado. O que você sentir ali de falar para ele, mentalmente você fala. Mas aí no caso, por exemplo, no meu caso, por exemplo, como saber, já que você fala, tipo assim, pra gente não dar abertura para esses espíritos, mas como a gente vai saber se são espíritos que estão ali naquele momento tentando uma aproximação ou quando é um trabalho espiritual que está acontecendo ali na hora? A gente percebe, a gente acaba percebendo, assim, igual você hoje, sentiu uma energia ruim. Então você sabe que é um trabalho ali sendo feito. Você pode falar, por exemplo, depois do evangelho, você fala: eu não estou me sentindo bem, alguém pode me dar um passe? E aí, gente, deixa uma garrafinha com água para fluidificar. Acabando o evangelho, bebe, ou uma garrafinha transparente ou um copo transparente, bebe essa água toda, tenta controlar a respiração e pede, se tiver alguém ali da sua família que também seja espírita, para te aplicar um passe. No caso, se você estiver fazendo sozinho, porque pode muitas pessoas que estão ouvindo fazendo sozinho, você faz mais uma prece e dedica a esse espírito que você sentiu a aproximação. Dedica a ele no caso. Quando a pessoa vai estar realizando sozinho, a espiritualidade ela vai entender que ali não é um local para fazer isso. Sim, muito provavelmente eles trazem aqui
porque eu sou médio, eu já participo de reunião mediúnica, eu já faço psicografia, então os mentores já entendem que talvez tenha um preparo, que eu possa aplicar um passe, mas assim, não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que vocês que estão aí que podem aplicar um passe, desde que tenha boa vontade, que, né, que façam as suas orações, façam o evangelho no lar. Não é recomendável que faça isso fora no ambiente espírita, mas na hora da necessidade, essa necessidade que as casas espíritas não estão abrindo, a gente pode fazer. E aí, assim, uma dica que eu dou, se você for dar o passe em alguém que está doente, que necessita, é no dia se manter mais em oração, tentar alimentar com comidas mais leves, né? Não é deixar de comer, é comer mais leve, principalmente algumas horas antes, e tentar se abster um pouco da carne no dia, da carne vermelha, principal, assim, carne de todos os tipos. Mas se você não conseguir ficar sem, pelo menos diminua, para que você possa ser mais eficaz aí na aplicação do passe. Eu acho que também nessa questão a espiritualidade ela entende bem o local, as pessoas que estão envolvidas ali no momento, onde elas vão poder realizar um trabalho. Né? E aí é o que eu falo, não espere, por exemplo, se você faz o evangelho no lar uma semana, fica 3 semanas sem fazer, ou faz uma semana, e aí não faz na outra, e faz em horário diferente, muitas vezes os mentores não conseguem vir. Por quê? Muita gente tem a ilusão de que espírito fica por nossa conta 24 horas, o que não é verdade. Obviamente que eles podem vir no meio da semana, nos auxiliar, nos ajudar, principalmente quando a gente está passando por alguma angústia, mas eles têm os seus afazeres no plano espiritual. Eles também trabalham, estudam, continuam a evolução. Muitos mentores que ajudam uma família, às vezes ajudam outras pessoas que estão em outras cidades ou em outros países. Então, assim, eles não estão constantemente. Quando a gente agenda um horário, eles falam, ah, fulano tá nesse horário, vamos lá ajudar, aplicar um passe, ajudar a família, fluidificar uma água, intuir alguma coisa para que eles façam. Então, assim, e aí quem for fazer regularmente, não precisa ficar com medo de vir aí esses espíritos, é super comum, mas faça regularmente. E sempre assim, o que eu faço muito aqui numa prece final do Evangelho no Lar, no encontro espiritual que a gente faz, é pedir à espiritualidade que encaminhe. Se tiver na casa algum espírito obsessor, algum espírito que esteja preso, vinculado à família, a gente pede para ajudar, para dar uma orientação, e aí eles acabam ajudando. Então, assim, você entendeu? Eles pegam o espírito, que ele não consegue ouvir o mentor, e aí a gente viu isso no livro Sexo e Destino. Sim. No livro Sexo e Destino, quem quiser ouvir, tem a radionovela e tem também o livro, para quem gostar de ler. Para quem não conseguir ler, tem a radionovela, que é muito bacana. Livro Sexo e Destino, do espírito André Luiz, a psicografia do Chico Xavier. Acho que é o André Luiz com Valdo Vieira, se eu não me engano. E lá vai dizer que o Cláudio tinha um obsessor, tinham 2 obsessores. E aí quando ele inicia o Evangelho no Lar, um dos obsessores vai embora. Ele não está preparado ainda. Já o outro, eu esqueci o nome dele, ele fica lá e ele muda. Era o Vieira, né? Acho que era o Vieira. Isso, eu acho que é. É o Vieira. Ele muda a indução mental, ele começa a se preocupar, obviamente que teve a situação da Marita ali, né? A Marita era provavelmente uma ligação dele de outras encarnações. O André Luiz fala um pouco sobre isso, mas não aprofunda. Ele tinha alguma ligação espiritual com ela. E aí quando ele vê ela lá na cama, ele se volta para o bem, ele tem uma oportunidade, e aí ele começa a acompanhar o Evangelho no Lar que o Cláudio faz com a Marina, né, lá no apartamento do Flamengo. Então, assim, provavelmente também o Evangelho no Lar é tão bom que ele não ajuda só a sua casa. Então, assim, ele ajuda os vizinhos. Então, se você morar num apartamento aí, ele acaba ajudando os apartamentos vizinhos, ou se você morar numa casa, ajuda até o bairro. Tem um caso do Chico, eu não vou me lembrar de qual livro que o Chico tá em Juiz de Fora, Minas Gerais, e ele tá andando ali no calçadão de Juiz de Fora, e ele para e começa a olhar para um apartamento. E aí ele fala assim com quem tava com ele, olha lá a luz que tá saindo daquela casa. E eles falam, que luz, Chico? As pessoas ali que estavam em volta do Chico não viam a luz. Aí ele fala, muito provavelmente as pessoas dessa casa estão fazendo o Evangelho no Lar ou estão orando.
Não necessariamente que eles fossem espírita, podem ser pessoas de outras religiões que estavam ali naquele momento, ou rezando um terço, ou fazendo uma oração para quem é evangélico, mas ele viu uma luz sair daquela casa ali e ele falou, o Chico fala que em volta a luz estava abrangindo todas as outras casas. Então o Evangelho no Lar não é só para nossa casa, né? Ajuda até a vibração da cidade, aí dependendo da região, aí ajuda muito. Ficou alguma dúvida? Ficou pra explicar, Então, a questão do trabalho, né? E essa sensação de mal-estar que você sentiu, muito provavelmente foi porque o espírito era com uma vibração baixa. E esses pensamentos que vêm é porque na hora que o espírito se aproxima, a gente acaba se ligando aos pensamentos que o espírito tá. Então fica uma indução, porque a gente não tem, o espírito não entra no corpo, tá, gente? O espírito, ele se aproxima do campo vibracional do médium e o perispírito se expande e fica ali, perispírito a perispírito colado. Para quem, se você está ouvindo sobre mediunidade a primeira vez, você tem que estudar primeiro o que é perispírito, o que é a expansão do perispírito. Muitas das vezes tem gente que sente a expansão do perispírito nem sabe o que é. Às vezes você vai fazer uma prece, você começa a sentir a sua cabeça maior que o seu corpo, ou você sente que o seu corpo parece que é um balão que está preso ao corpo, ou na mediunidade não, na mediunidade da forma que eu sinto, é como se que tudo estivesse em miniatura. Eu vejo meu corpo se expandir e eu vejo meu corpo pequenininho na mesa mediúnica lá, parece que eu tenho 3 centímetros, e aí ele vejo os mentores em volta, assim, os aparelhos que eles trazem, eu tenho essa sensação. É como se meu perispírito se expandisse, e aí eu vejo o espírito que vai se comunicar por mim, porque eu sou médium de incorporação e também de esclarecimento. Hoje em dia a gente não fala mais doutrinação, porque ninguém doutrina ninguém, a gente esclarece. Então, assim, quando eu vou incorporar, eu tenho essa sensação e aí o espírito se aproxima e comunica, né? Geralmente isso dura em questões de minutos na hora da reunião mediúnica. Então, relembrando aqui, se isso acontecer num momento do Evangelho no Lar, é bom que depois da pandemia aí, vocês que estão ouvindo se acontecer, procurar um centro para desenvolver a mediunidade, começar a estudar mais aprofundadamente. E o apoio de um centro espírita ou de um centro espiritualista, dependendo da sua religião, porque a mediunidade, ela não é exclusividade do espiritismo, né? Nem a comunicação com os espíritos. Então, assim, independente da religião que você for procurar aí, que for Umbanda ou Candomblé, enfim, qualquer religião que faça, que trabalhe com a mediunidade, é bom você ter esse apoio de pessoas mais experientes que você, que vai poder te ajudar. Então, assim, porque a gente estudar só pela gente mesmo, a gente acaba, às vezes, desanimando ou começa a surgir dúvidas. Quem pegar um livro dos médiuns lá para ele é um livro bem extenso, aí você começa a ler, começa a surgir dúvidas. E a escrita de Kardec é um pouco pesada, né? Então, assim, a pessoa tem dúvida e às vezes não tem interesse de buscar uma palestra online ou alguma coisa, ela desiste. Então, para estudar, ela tem que ter uma força de vontade mesmo. Muito grande, Pela questão da leitura extensiva por causa do tempo escrita. Isso. Tem que ter realmente uma curiosidade, uma vontade de aprender mesmo. Isso. E às vezes alguém mais experiente aí, que tem 10 anos de mediunidade na sua frente, ou 10 anos de conhecimento espiritual, não necessariamente médium, a pessoa vai poder te ajudar. É claro que hoje em dia eu conheço as dificuldades do pessoal, que às vezes não consegue alguém presencialmente para conversar. Mas assim, igual aqui no canal, eu deixo sempre oportunidade para vocês deixarem as dúvidas. Tem grupos no Facebook para quem se interessa pelo assunto espiritualista ou espírita. Grupos com esse tema que você pode deixar dúvidas, e aí você tem que filtrar, obviamente, que vai vir respostas de todo mundo, mas às vezes ali você encontra alguma resposta. E quem sabe aí na sua cidade, você consegue também, depois da pandemia, se Deus quiser, encontrar alguém que possa te ajudar nesse caminho espiritual. E tem uma frase também não sei de quem que é agora, esqueci, mas quando o trabalhador tá pronto, o trabalho aparece. De quem que é? Esqueci agora. Quando o trabalhador tá pronto, o trabalho aparece. Acho que é do Nosso Lar. Eu acredito que seja do livro Nosso Lar. Se não for, vocês me perdoam. Depois eu pesquiso e deixo aí na descrição. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Isso em todos os sentidos da nossa vida. Se você sente aí que você quer trabalhar no caminho espiritual, faz uma prece aos seus mentores, uma prece sincera, pedindo a eles a oportunidade, que as coisas vão encaminhando de uma maneira assim,
que nós não entendemos. Eu vou relatar um pouco aqui o meu percurso. Eu comecei a trabalhar num centro espírita, fiquei lá muitos anos, estudando para reunião mediúnica, e aí eu tive que mudar. Então, quando eu mudei, eu tive que ir para um outro centro. E quando eu cheguei nesse centro, eles falaram, eles falaram comigo, você é médium? Eu falei, sim, sou, mas eu ainda estou em estudo. Aí eles falaram, olha, você estuda 3 meses aqui junto conosco para você acostumar com a vibração da casa. Nós vamos levar o seu nome para a reunião mediúnica e lá o mentor da casa vai falar se você pode entrar na reunião mediúnica. E assim foi aprovado. Eu entrei logo depois nas reuniões mediúnicas. Iniciei com uma reunião mediúnica na sexta-feira, que éramos os membros mais novos de uma reunião mediúnica, e a minha grande líder desencarnou ano passado, e eu troquei de reunião mediúnica. Nós, líder que eu falo, tá, gente, é a médium mais experiente, que ficava ali nos ajudando. Ela desencarnou, a gente foi transferido para uma outra reunião mediúnica, porque lá no centro tinham 3 até então. Com o desencarne dela, a gente desmembrou uma e agregamos em 2 outras. Então, assim, nada acontece por acaso, obviamente. Quem está disposto a trabalhar, ajudar e fazer a caridade sempre encontra aí as possibilidades. Ficou alguma dúvida do... Acho que para mim ficou totalmente esclarecido a questão do trabalho. Então tá bom, pessoal. A gente vai tentar trazer sempre essas reflexões fora da tradicional do canal, fora das reflexões, porque eu acho que é menos engessado. Como eu disse, pode haver erros, eu posso falar algum autor trocado, então eu peço desculpas para vocês, porque nós realmente não estamos aqui com livros abertos, a gente está trazendo aqui conhecimentos e dúvidas espirituais, né? Independente aí do seu segmento religioso, se você também quiser deixar dúvidas, e aí a gente vai conversando, vai ser realmente no estilo de podcast, uma coisa mais leve. Então, espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima conversa. É isso, gente. Da próxima vez eu trago outra dúvida. Acho que esse vai ser o estilo de sempre, né? As minhas Sem dúvidas dúvida. em pauta. Eu acho que o Gabriel, como sendo um estudante novo no Espiritismo, ele pode ter dúvidas muito comuns, as que você tem de outras pessoas, Brasil afora, mundo afora, que a gente sabe que o canal aí atinge pessoas de outros países e que às vezes não tem centro espíritas nesse país. Pessoas já me mandaram mensagem, né, de outros países falando, William, aqui não tem centro, ou o centro é muito longe da minha região e eu acabo estudando só pelo YouTube. Então, assim, a gente tem essa possibilidade. E quem sabe, né, isso dando certo, as dúvidas que vocês deixarem aí nos comentários, a gente pode trazer também. Virar vídeo também. Nos próximos podcasts, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Até a próxima, se Deus quiser.